A mãe colocou um gravador no quarto da filha, sussurros durante a noite a deixaram. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Helena sempre achou que nada poderia se interpor entre ela e Lúcia, sua única filha, que criará sozinha desde que era um bebê de colo. Mas nos últimos meses, aquele mundo começou a rachar. No início, eram apenas mudanças sutis que Helena mal notava, do jantar que Lúcia antes aguardava com entusiasmo salmão grelhado ou a sopa de lentilha que adorava agora era recebido apenas com um balançar de cabeça. Já comi, mãe. Comi na escola, tô cheia, dizia Lúcia, sem tirar os olhos da tela do celular. Mas que horas você comeu? A aula termina às 2:30 e perguntou Helena, tentando manter o tom neutro. Lúcia deu de ombros, virando-se. Comi um biscoito quando cheguei. Não se preocupe, mãe. Helena começou a se inquietar. Mesmo que fossem apenas detalhes, pareciam brasas escondidas anunciando um incêndio iminente. Lúcia comia cada vez menos. Quando comia, escolhia coisas leves como uma maçã, meio pote de iogurte ou um pedaço de pão seco. Sempre que Helena tentava preparar algo especial, Lúcia arrumava uma desculpa, estava estudando, com dor de cabeça, ou tinha acabado de comer. E não era só a alimentação. Lúcia começou a passar horas no banheiro todas as manhãs trocando de roupa e trocando de novo, encarando o espelho com a testa franzida, ajeitando o cabelo e depois soltando-o. Você vai perder o ônibus, alertava Helena, mas só ouvia a água do chuveiro correndo e via o olhar frio por trás da porta entreaberta. Sempre que saía do banheiro, Lúcia parecia outra pessoa, o rosto cansado, os olhos fundos mas ainda assim escondidos sob uma camada de blues, rímel e um pouco de glossário. Ela só tinha 13 anos. Helena comentou o assunto com Isabel, sua amiga de longa data, professora de literatura em uma escola próxima. Elas se encontravam todo sábado à tarde numa cafeteria perto da igreja Santa Clara. Helena, ela está naquela idade difícil. Puberdade, hormônios, amizades e talvez esteja só tentando descobrir quem é. Isabel pousou a xícara de café e sorriu levemente, tentando acalmá-la. Não são mudanças normais, Isa. Os olhos dela estão fundos, o corpo cada vez mais magro. E toda noite ela sussurra ao telefone depois das 11. Quem liga a essa hora? Outro dia minha mãe ligou e ela nem atendeu. Isabel franziu o senho. Pode ser alguma colega da turma? E será que ela está gostando de alguém? Helena olhou para a amiga como se tivesse levado um tapa. Ela só tem 13 anos. E mesmo que fosse isso, por que esconder de mim? Ela sempre me contava tudo. Agora não me conta mais nada. A angústia de Helena aumentou quando Lúcia começou a se irritar sem motivo. Numa noite, ao bater na porta para lembrá-la da hora de dormir, ouviu a filha gritar lá de dentro. Para de me controlar, mãe. Você não entende nada. Helena recuou como se tivesse tocado em brasa. Ficou parada por um momento, ouvindo a música baixa que vinha do quarto, um pop brasileiro que ela não reconhecia, mas com uma batida eletrônica fria e agressiva que a deixou arrepiada. Na manhã seguinte, ao tentar puxar conversa no café da manhã, Helena recebeu apenas um olhar distante da filha, que antes era sua alma. Lúcia, tá tudo bem com você? Tá. A menina respondeu sem tirar os olhos do celular. Você anda cansada, não tá se alimentando direito. Já disse. Tô bem. Lúcia interrompeu, fria, e se levantou da mesa, enquanto Helena mal havia comido. Ela ficou ali sozinha, com o coração apertado. Às vezes, Helena se sentia como uma estranha dentro da própria casa. As refeições solitárias, o riso que desapareceu, o olhar da filha cada vez mais distante, o tudo soava como uma melodia triste e sem palavras. Numa noite, quando Lúcia já dormia ou pelo menos fingia, Helena ficou parada diante da porta do quarto da filha, com a mão pousada sobre a maçaneta. Não entrou. Apenas ouviu. Pelo vão da porta, escutou um sussurro familiar. Hoje eu usei o moletom, ninguém percebeu. Não comi, prometi que não ia. Helena recuou, o coração batendo descompassado. A voz de Lúcia era baixa,
cansada, mas havia nela um tom de submissão, como se estivesse falando com alguém que exercia controle sobre ela. Na manhã seguinte, ela tentou perguntar. Ontem à noite, você estava falando com quem? Lúcia parou no meio do café, ergueu os olhos frios como gelo. Assunto meu. Para de fazer pergunta boba, mãe. Helena tentou se conter. Só estou preocupada com você. Você emagreceu, não está se alimentando direito. Lúcia empurrou o prato para longe. Quando eu era pequena, a senhora vivia dizendo que eu era gorda. Lembra? Helena ficou sem palavras. Comentários antigos: ou se você comer tanto assim, não vai caber no vestido, ou é melhor perder um pouco de peso, se não vai cansar na aula de dança, ou voltaram como chicotadas. Ela não sabia o que estava acontecendo. A criança alegre, que contava tudo sobre os amigos, agora se escondia atrás de roupas largas e maquiagem. Aquela que costumava se aninhar nos braços da mãe pela manhã agora batia a porta do quarto como se fugisse do mundo. Naquela tarde, Helena foi até a escola de Lúcia com a desculpa de uma reunião de pais, apenas para conversar com a professora, Patrícia Carvalho. Como a Lúcia está indo nas aulas? Perguntou Helena, olhando os alunos brincando no pátio. Patrícia pensou um pouco. Ela anda mais calada. Costuma ficar sozinha. Mas as notas estão boas, nada preocupante. Ela é próxima de alguém? E passou por algo diferente? A professora balançou a cabeça. Não sei. Mas já a vi se olhando no espelho do banheiro, como se estivesse checando algo no rosto. E acho que ela não almoça na cantina. Helena agradeceu e saiu da escola com um vazio gelado no peito, como um vento de outono. Lúcia estava escondendo algo e Helena não sabia por onde começar para alcançá-la. A distância entre elas crescia a cada dia, como um abismo escuro e frio. Naquela noite, ao ver a luz do quarto de Lúcia ainda acesa às 23h30, Helena tomou uma decisão que nunca pensou que tomaria: seguir os passos da filha. O pequeno apartamento onde moravam, antes tão acolhedor, agora parecia frio. Cada canto da casa parecia guardar uma lembrança que agora era silêncio e dúvida. Helena sentou-se à mesa, mexendo uma xícara de chá já fria, o olhar perdido em direção ao quarto de Lúcia onde a filha que ela tanto amava estava se tornando uma estranha. Ela não podia deixar aquilo continuar. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório, uma empresa de mídia digital em Vila Madalena, carregando um peso enorme no peito. Sentou-se ao lado de Tiago, colega e amigo de confiança, o único que sabia que ela era mãe solo. Você tem um minuto? Perguntou baixinho, os olhos vermelhos de insônia. Tiago assentiu e a levou para uma sala de edição nos fundos. Helena contou tudo, nos mínimos detalhes: os jantares recusados, as conversas noturnas, os olhares frios, as palavras duras. Quando mencionou as ligações de madrugada, Tiago parou. Talvez você devesse gravar. Só para ter certeza de que não está imaginando. Ele hesitou. Tem um microfone pequeno, dá para colocar atrás da estante. Ele grava automaticamente quando detecta som num raio de 3 metros. Helena hesitou. Não quero invadir a privacidade da minha filha. Mas sinto que estou perdendo ela. Tiago não respondeu. Apenas entregou uma caixinha com um gravador do tamanho de uma caixa de fósforos. Use só se sentir que precisa. Você é mãe. Naquela noite, enquanto Lúcia tomava banho, Helena entrou silenciosamente no quarto da filha, colocou o dispositivo atrás da estante, perto da cama onde ela costumava sentar-se todas as noites. Suas mãos tremiam ao fechar a porta, o coração acelerado. Na primeira noite, ela esperou até meia-noite para ouvir. Só captou música, o som de cobertas se mexendo. Nada demais. Na segunda, o mesmo, os suspiros, o travesseiro sendo ajeitado, grilos cantando lá fora. Helena começou a achar que podia estar exagerando. Talvez fosse mesmo a puberdade, como dissera Isabel. Talvez ela estivesse dramatizando. Mas então veio a terceira noite. Helena sentou-se à mesa de trabalho, colocou os fones e deu play na gravação. Primeiro, silêncio.
Depois, um obípo marcando o início. E então, a voz de Lúcia, baixinha. Hoje comi só uma maçã. Não vou comer mais nada até amanhã cedo. Helena congelou. A voz da filha era fraca, cansada, mas carregava uma determinação assustadora. E então uma outra voz surgiu doce, gentil, mas gélida como lâmina. Muito bem. Não deixe ninguém atrapalhar o caminho perfeito. Sua mãe não entende. Helena deixou os fones de ouvido caírem. Ela não conseguia respirar. As mãos tremiam ao tentar reproduzir o trecho da gravação. Era mesmo Lúcia. Era sua filha que estava se autodestruindo. E aquela outra pessoa ou irmã Clara ou quem era? Imediatamente, ela correu para o quarto de Lúcia e tentou desbloquear o celular da menina. Estava com senha. Tentou o PIN com a data de nascimento, o nome do gato antigo, o dia de início das aulas, tudo errado. Helena voltou para o próprio quarto, o suor frio escorrendo pela testa. Sentou-se, abriu a gaveta onde Lúcia costumava guardar o diário e pegou o caderno, uma agenda rosa já gasta, com as pontas das páginas dobradas. Helena nunca havia lido escondido. Mas agora não tinha mais escolha. Na primeira página, um desenho rabiscado de uma menina diante do espelho. Na segunda, uma série de números: 52 kg, 50 kg, 48 kg, 45 kg. A terceira página fez Helena deixar o diário cair. Irmã Clara disse que logo eu vou estar bonita o suficiente e só falta chegar a 42 kg para ser amada. Ela mordeu o lábio até sangrar. Ao lado dos escritos, havia o desenho de uma barriga com círculos, setas apontando para a parte feia, gordura extra, coxas grandes. O coração de Helena se apertou. Aquela criança que ela havia consolado quando era zoada por ser baixinha, que ela incentivava quando tinha vergonha de usar vestido, agora estava sendo envenenada por alguém com uma ideia doentia de beleza. Na manhã seguinte, Helena levou Lúcia para a escola como de costume. No caminho, tentou puxar assunto. Tem alguém novo de quem você anda gostando? Lúcia olhou fixamente para a mãe. Você tá me investigando, é isso? Não. Só, e me preocupo com você. Lúcia virou o rosto para a janela. Preocupada? Você não sabe de nada. Você só vê alguém magra e se assusta. Vê alguém diferente e odeia. Você vive dizendo o que eu devia ou não devia fazer. Eu tô cansada. Helena ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia desde quando havia perdido o direito de ser ouvida pela própria filha. Só sabia que seu coração estava se quebrando em pedaços, não de raiva, mas de medo. À noite, ela ouviu novamente a gravação. Nela, Clara, esse nome estranho que agora era o centro do perigo, sussurrava. Quando sentir fome, pense nas meninas da sua turma. Você quer ser mais bonita que elas, não quer? Quero, e a voz de Lúcia soava fraca. Mas estou tonta. Não tem problema. Beleza exige disciplina. Só os fracos desistem. Helena fechou a mão com tanta força que as unhas marcaram a palma. Ela precisava descobrir quem era a pessoa por trás daquela voz. Precisava encontrar Clara, custasse o que custasse. Mas antes, precisava garantir que não perderia sua filha para sempre. Naquela noite, passou em frente ao quarto de Lúcia. A luz do celular ainda estava acesa. Helena bateu levemente na porta. Lúcia? O quê? Só queria dizer que te amo. Um instante de silêncio. Dorme logo, Lúcia respondeu, com a voz vazia. Helena ficou mais alguns segundos ali, depois voltou para o próprio quarto, onde o gravador guardava as primeiras provas da batalha que estava por vir. Segunda-feira de manhã. Helena estava sentada na cafeteria de sempre, a xícara de expresso fria entre as mãos, os olhos grudados na tela do notebook. Diante dela, a interface do TikTok, os vídeos passando sem parar, danças, maquiagens, dicas de moda, um mundo que ela nunca havia compreendido, mas que agora era justamente onde Lúcia estava sendo arrastada. Ela começou com uma busca simples: Irmã Clara.
O primeiro resultado era uma conta chamada @clarabella_real, com a foto de perfil de uma jovem de 20 e poucos anos, cabelo loiro com cachos suaves, lábios vermelhos vivos, olhos negros profundos como se hipnotizassem. O perfil tinha poucos vídeos, mas mais de 87 mil seguidores, a maioria, adolescentes. Helena clicou no primeiro vídeo. Oi, minhas princesas lindas, e a voz era doce como mel, oscilando entre o delicado e o perigoso. Hoje a Clara vai ensinar como manter a barriga chapada sem precisar de academia, só tomando água com limão e gengibre por 16 horas. Fácil, né? Lembrem, e nada de comer depois das 6 da tarde. Só os fracos sentem vontade de beliscar. A jovem no vídeo sorria suavemente, os olhos brilhando com um ar misterioso, enquanto mostrava uma foto de o antes e depois ou com uma cintura absurdamente fina. Helena clicou no segundo vídeo. E quanto mais assistia, mais o coração acelerava. Não deixe ninguém atrapalhar sua jornada perfeita. Principalmente seus pais. Eles não entendem. Sempre acham que sabem tudo. Mas esse corpo é seu. O terceiro, o quarto, o quinto vídeo, todos cheios de orientações tóxicas, disfarçadas sob uma aparência doce, em como esconder as olheiras para ninguém notar que você está sem dormir, como enganar a fome ou mastigando gelo, como editar fotos com o aplicativo Photoshop Express para parecer uma modelo de verdade. No final de cada vídeo, Clara deixava uma mensagem piscando. Quer entrar no grupo privado? Link do Telegram na bio. Só para quem leva isso a sério. Helena respirou fundo. As mãos tremiam quando clicou no link para o grupo do Telegram. Um bot apareceu automaticamente. Está pronta para transformar sua vida? A Clara vai orientar passo a passo. Tire foto da sua cintura todo dia, registre no diário do O Corpo Perfeito, aprenda a construir sua marca pessoal. Quem atingir 42 kg vai ter a foto repostada pela Clara no TikTok. Quem desistir, e que se vire. Helena ficou sem ar. Os olhos se embaçaram ao ler as mensagens seguintes, enviadas por outras participantes, quase todas meninas. Faltam só 3 kg para mim. Desmaiei na escola hoje, mas a Clara disse que é um bom sinal. Minha mãe proibiu o grupo, mas estou usando outro celular. A Clara é a única que me entende. Cada frase era como uma facada no peito de Helena. Ela tinha certeza de que Lúcia fazia parte daquele grupo. Mas como encontrar o perfil da filha entre centenas de apelidos anônimos? Ela cerrou os dentes, salvou todas as mensagens, imagens e o ID do grupo, depois saiu da cafeteria. Precisava de ajuda. Não da polícia, ainda não tinha provas suficientes. Precisava de alguém que entendesse de tecnologia, que soubesse como pessoas como Clara se escondem na internet. Naquela tarde, Helena entrou numa pequena livraria em Higienópolis, onde costumava comprar livros para Lúcia. Lá trabalhava Caio, um rapaz magro, de óculos, especialista em segurança digital, que havia ajudado Helena a instalar um antivírus no ano anterior. Você pode me ajudar? Helena perguntou, entregando a ele o notebook, o arquivo de áudio e as capturas de tela do Telegram. Caio estreitou os olhos enquanto assistia ao vídeo do TikTok. Essa conta usa VPN para esconder o IP, mas a imagem que a Clara usa não é original. Aqui, veja, é uma foto de banco de imagens da Pexels. Quem está por trás é outra pessoa. Você consegue descobrir quem é? Caio assentiu. Vou tentar rastrear pelos metadados, ID do Telegram e cruzar com os horários da gravação. Mas vai levar alguns dias. Helena apertou a mão do rapaz. Obrigada. De verdade. De volta para casa, Helena decidiu tentar conversar diretamente com Lúcia, mesmo sabendo que poderia receber mais frieza como resposta. Bateu na porta do quarto da filha. Lúcia? Posso entrar? Nenhuma resposta. Apenas uma música eletrônica baixa tocando. Helena empurrou a porta com cuidado. Lúcia estava deitada de bruços, o rosto enfiado no travesseiro, o celular caído ao lado. Você não tá se sentindo bem? Helena perguntou, aproximando-se. Lúcia não se virou. Tô cansada.
Você comeu alguma coisa? Não tô com fome. Helena sentou-se ao lado da cama, pousando a mão suavemente nas costas da filha. Sentiu as vértebras se destacando sob o tecido frio e seco da blusa. Com quem você conversa todas as noites? Perguntou, com a voz baixa como um sussurro. Lúcia se virou, os olhos vermelhos. Com a irmã Clara. A mãe não entende nada. A mãe só sabe me obrigar a estudar, a comer, a viver do jeito que acha certo. Helena fechou os olhos. Tenho medo de que alguém esteja te controlando. Lúcia se sentou bruscamente. Controlando? A irmã Clara me ensina a me amar. Diferente da mãe. A mãe vive me comparando com a Isabela, dela é mais bonita, mais magra, tira notas melhores. Achou que eu não ouvia? Helena ficou paralisada. Cada palavra de Lúcia era como uma faca entrando em seu peito. Ela não lembrava quando tinha dito aquilo. Talvez tenha sido sem pensar. Talvez só uma vez. Mas para Lúcia, aquilo ficou marcado. Me desculpa, e murmurou, mas Lúcia já havia virado o rosto. Hoje à noite eu não vou jantar. Tô cansada. A menina puxou o cobertor sobre a cabeça. Helena ficou ali por alguns minutos, depois se levantou e saiu. Sentia-se como se estivesse afundando num abismo sem corda para se segurar. Clara ou quem quer que estivesse por trás desse nome tinha fincado suas garras em sua filha, e Helena não podia fazer nada além de assistir. Mais tarde naquela noite, Helena ligou o gravador novamente. Lúcia, minha irmã, hoje eu comi metade de uma banana. Mas estou me sentindo culpada. Clara, tá tudo bem. Essa sensação é normal. Ser gorda é fracassar. Você está no caminho certo. Lúcia, uma amiga disse que eu tô pálida. Clara, é inveja. Você é a única que tem disciplina. Vai ser mais bonita que todas elas. Helena caiu no choro. Ela sempre pensou que ser mãe era instintivo amar, criar, e tudo daria certo. Mas existem pesadelos que não vêm do mundo real, e sim de cantos sombrios e brilhantes da internet onde sua filha estava lentamente se perdendo. Clara me ama. A mãe só sabe me forçar a viver a vida que ela quer. Essa frase ecoou na cabeça de Helena a noite toda. Não era uma acusação. Era uma sentença. Ela ficou sentada no sofá até quase o amanhecer, o celular na mão, a tela apagada por causa de mensagens que não teve coragem de enviar. Queria ligar para Isabel, perguntar como convencer a filha a voltar. Mas desistiu. Voltar de onde? Na manhã seguinte, Helena levantou cedo, preparou o café da manhã que Lúcia adorava, torrada com geleia de framboesa e ovo frito com gema mole. Tentou fazer tudo com leveza, como nos velhos tempos, quando a menina ainda dizia, mãe, põe mais manteiga. Lúcia entrou na cozinha com o cabelo preso às pressas, o rosto coberto por uma camada de pó. Ela parou por um instante ao ver a mesa posta, mas logo desviou o olhar. Não vou comer, disse ela, pegando um copo de água. Tenho que sair cedo. Lúcia. Helena manteve o tom calmo. A gente precisa conversar. De novo isso? A menina largou o copo na mesa, em posição defensiva. Você nunca se cansa? Não. Não me canso. Eu tenho medo. Medo de que você esteja se machucando. Lúcia deu uma risada seca. Machucando? Não, mãe. Quem me machucou foi você. Helena ficou estática. Eu nunca. E quando a senhora disse, por que você não é como a Isabela, magrinha e delicada? Acha que eu esqueci? Você sempre olhou para mim como se eu fosse um projeto mal acabado. Não, eu não pensei assim, e Helena gaguejou. Eu só, queria que você fosse melhor. Não. Você queria que eu fosse o que você queria. Me obrigou a fazer aula de piano mesmo eu odiando, me fez fazer reforço mesmo quando eu estava exausta. Você chama isso de amor, mas para mim é sufocante. Helena ficou em silêncio. Não podia negar.
Coisas que ela fez com boas intenções agora pareciam correntes que prendeu a filha, sem perceber. A irmã Clara, e disse Lúcia, com a voz mais baixa, ela me entende. Ela não ri quando eu digo que quero ser bonita. Ela não me chama de desajeitada, nem me compara com as outras. Clara não sabe nada sobre você, retrucou Helena, firme. Ela é só uma sombra na internet. Não é uma pessoa real. E a mãe? A mãe sabe alguma coisa sobre mim? Lúcia se levantou de repente. Sabe o nome da minha melhor amiga? Sabe minha cor preferida, minha música favorita, do que eu tenho medo? Helena não respondeu. Lúcia apertou os olhos, e a mãe não sabe nada. E mesmo assim quer decidir tudo por mim? O som da cadeira sendo empurrada com força ecoou pela cozinha, o prato tilintando na mesa de madeira. Lúcia voltou para o quarto e bateu a porta com tanta força que Helena ouviu o espelho na parede vibrar. Logo depois, o barulho da porta sendo trancada. Depois, silêncio total. Helena ficou sentada, as palavras da filha cravadas como flechas. Cada frase era um alarme de que ela havia se desviado não por maldade, mas por cegueira. Na hora do almoço, ela ligou para Isabel. Precisava falar com alguém. Não por conselhos. Só para respirar. Isabel, e eu estraguei tudo, disse Helena, a voz trêmula ao telefone. Calma. Onde você está agora? Em casa. Acabei de brigar com a Lúcia. Foi horrível. Ela disse, e que eu não entendo ela. Que eu a sufoco. Isabel suspirou do outro lado. Talvez ela esteja certa. Mas sabe de uma coisa? Ela ainda está falando com você. Ela ainda quer ser entendida. O pior é quando a criança para de falar. Helena encostou a cabeça na parede. Você acha que fui eu que empurrei ela para os braços da Clara? Isabel não respondeu de imediato. Acho, e que o espaço que você não percebeu que existia foi onde a Clara entrou. Helena fechou os olhos. Sim. O espaço vazio. Ela esteve tão ocupada ganhando a vida, sendo a mãe certa, que esqueceu de ser amiga. E Lúcia, agora, só precisava de uma amiga. Naquela tarde, Helena entrou no quarto de Lúcia enquanto a menina dormia. Não queria acordá-la. Lúcia quase não dormia ultimamente, mas precisava entender melhor. Na gaveta da escrivaninha, encontrou uma sacola de papel. Dentro, uma caixa de cápsulas com o rótulo Sli Natural, um suplemento que Helena nunca vira em farmácias confiáveis. Na embalagem, a promessa chamativa: perca 5 kg em 10 dias. 100% natural. Sem precisar de dieta. Ao lado, um sutiã rendado vermelho e uma calcinha preta de renda, dobrados dentro de um saquinho de cetim. Helena ficou paralisada. Nunca comprou nada daquilo para Lúcia, ela ainda era só uma menina. Mas o que a fez desabar foi o caderninho escondido atrás da estante. Em cada página, um diário de peso, com gráficos, calendário de comer não comer e frases como punhais. 52 kg é feio. 48 kg não é o bastante. 44 kg quase dá para ser amada. 42 kg é perfeito. Cada vez que eu sinto fome, fico mais perto de ser admirada. A mãe não acredita em mim. A irmã Clara acredita. Helena abraçou o caderno contra o peito. Não sabia quando havia começado a chorar. À noite, Helena preparou uma sopa de frango. Não para Lúcia, mas porque ela mesma precisava de algo quente. Levou a tigela até a porta do quarto da filha, bateu de leve, mas ninguém respondeu. Ela deixou a tigela no chão e se afastou. À meia-noite, ouviu os sussurros novamente, dessa vez, mais intensos. Irmã, hoje a mãe surtou. Quis me forçar a comer. Então a voz de Clara, suave como seda, mais afiada como lâmina. Não deixe ninguém destruir sua jornada. Você está quase no topo. Seja forte. A beleza é vitória, não agrado. Helena se sentou no chão, encostada à porta do quarto da filha. Ela entendeu, Lúcia não ouvia mais sua voz.
A voz em que sua filha confiava já não era a da mãe, mas sim a de uma ilusão chamada Clara. E o amor que sua filha buscava já não vinha mais de seus braços, mas dos corações vazios em uma tela. Numa tarde de quinta-feira, São Paulo estava fria e chuvosa. Helena saiu do escritório depois das 5, com a cabeça pesada como pedra, e cada passo de volta para casa parecia um labirinto. Ela já não se reconhecia no espelho todas as manhãs. Dormia atormentada por pesadelos, e seus dias se dividiam entre medo e impotência. Naquele dia, decidiu que deixaria tudo amainar. Nada de discussões, nada de perguntas, nada de controle. Apenas uma noite tranquila. Mas ao empurrar a porta de casa, o primeiro impacto não foi o som habitual da música vinda do quarto de Lúcia, nem o tec-tec do teclado. Foi o silêncio. Um silêncio assustador. Lúcia, Helena chamou baixinho. Nenhuma resposta. Ela tirou os sapatos e caminhou apressada pelo corredor. A porta do banheiro estava fechada. Pela fresta, via-se uma luz fraca acesa. Lúcia? Sua voz começou a tremer. Ela bateu forte. Você tá bem? Silêncio. Helena não esperou mais. Girou a maçaneta. Trancada. O coração disparou. Correu até a cozinha, procurou a chave reserva pendurada na parede. A porta se abriu com um estalo. Lúcia estava caída no chão frio de cerâmica, imóvel. Os cabelos espalhados como tinta preta, os lábios arroxeados, o rosto pálido. Uma das mãos estava contraída sobre o abdômen. Lúcia! Meu Deus! Helena caiu de joelhos. Lúcia, abre os olhos, por favor. Ela procurou o celular na bolsa, as mãos tremendo ao digitar o número de emergência. Minha filha desmaiou, os lábios estão roxos, o corpo tá gelado. O endereço é, por favor, venham rápido. Hospital das Clínicas. O cheiro de antisséptico e as luzes brancas deixaram Helena tonta. Sentada na sala de espera do pronto-socorro, ela mantinha as mãos entrelaçadas com força, os olhos fixos na porta onde os médicos atendiam Lúcia. Algum tempo depois, uma mulher de jaleco branco saiu. Tinha uma expressão neutra nem alarmante, nem tranquila. Helena Silva. Sou eu, sou a mãe. Sua filha está recobrando a consciência. Aplicamos glicose e soro. Não houve lesões agudas. Mas... Helena quase desabou. Mas o quê? Lúcia teve uma hipoglicemia severa, com sinais de desnutrição leve. Se continuar, pode afetar fígado, rins, até o coração. A médica fez uma pausa, o olhar mais brando. Ela não está fora de perigo ainda, mas precisamos entender o que está acontecendo. Como está a alimentação dela? Helena abaixou os olhos. Ela só come uma maçã por dia. Às vezes nem isso. Há quanto tempo? Mais de um mês, talvez 2. A médica suspirou. Sou Marina Ribeiro, chefe da clínica pediátrica. Já vi muitos casos de transtornos alimentares, especialmente influenciados pelas redes sociais. Mas Lúcia ainda é muito nova. Faremos acompanhamento psicológico assim que ela estiver estável. Helena assentiu, as lágrimas escorrendo sem controle. Quer vê-la agora? Helena se levantou na mesma hora. O quarto era branco, só o som do monitor cardíaco preenchia o ambiente, como uma ampulheta sonora. Lúcia estava deitada, os olhos fechados, um catéter de soro no dorso da mão. Sob o lençol branco, seu corpo parecia papel, as bochechas encovadas, a clavícula saliente demais. Helena se sentou ao lado e segurou sua mão. A pele da filha estava fria e seca, sem o toque macio dos 13 anos. Meu amor, ela sussurrou. A mamãe tá aqui. Lúcia se mexeu levemente, os olhos começaram a se abrir. O olhar turvo foi aos poucos focando. Quando viu a mãe, piscou como se despertasse de um sonho profundo. Mãe, por que eu tô aqui? Sua voz era fraca, quebradiça. Você desmaiou no banheiro. A mamãe te trouxe às pressas.
Você teve uma queda de açúcar no sangue. Lúcia ficou em silêncio. Os lábios se apertaram. Faz quanto tempo que você não se alimenta direito? Helena perguntou com doçura. Lúcia virou o rosto. Tô bem. Não precisa dramatizar. Helena apertou mais a mão da filha. Não, você não tá bem. Você quase. Sua voz se embargou. Ela não conseguia dizer o quase te perdi. Doía demais, era real demais. Lúcia fechou os olhos. Você vai brigar comigo? Helena balançou a cabeça. Não. Eu vou te abraçar. Brigar pra quê, se eu não conseguir te entender? Lúcia deu um sorriso amargo. A irmã Clara disse que ser gorda é fracasso. É coisa de quem desiste. Eu não queria ser deixada para trás. Eu não me importo se você é magra ou gorda, Helena sussurrou, chorando. Eu só quero que você viva, que respire, que me abrace como fazia antes. Lúcia virou o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Mas a mãe já disse que eu precisava me arrumar melhor para ser notada. Helena sentiu o coração rasgar. Acariciou os cabelos da filha com carinho. A mamãe errou. Eu deixei que a sociedade te ensinasse o que eu devia ter te ensinado, que você merece ser amada só por ser você. 3 dias depois, Lúcia recebeu alta com recomendação de acompanhamento clínico e psicológico. Mas Helena sabia que aquilo era só o começo. Enquanto a filha descansava, ela ficou sozinha na sala e ouviu a última gravação antes de Lúcia desmaiar. Irmã, e eu tô com tanta fome e mais tenho medo de engordar. Gorda é fracasso, é desistente. Você quer ser mais bonita que todas da sala, não quer? A resposta era fria, direta, como uma batida vinda do abismo. Clara ou quem estivesse por trás não era apenas uma conta falsa. Era uma ideologia, envenenada, estratégica e calculada. Helena não podia mais esperar. Escreveu para Caio. Preciso saber quem é a pessoa real por trás da Clara. O mais rápido possível. Caio respondeu em menos de 1 minuto. Já tenho uma pista. Me encontre amanhã cedo. Vamos acabar com isso. Helena largou o celular, olhando pela janela. Lá fora, a chuva havia cessado. Mas dentro dela, a tempestade só estava começando. E dessa vez, ela não iria fugir. O céu de São Paulo estava claro na manhã seguinte, depois da tempestade. Helena se encolheu num banco de madeira em frente à pequena cafeteria em Vila Madalena, onde havia se encontrado com Caio algumas semanas antes. Chegou 15 minutos adiantada, o coração inquieto como estudante esperando nota da prova. Caio apareceu pontualmente, com um casaco preto, mochila a tiracolo e o semblante mais sério do que o habitual. Fique calma, disse ele, sem cumprimentos. Vou te contar tudo o que descobri. Helena assentiu. A pessoa por trás da conta @clarabella_real e do grupo no Telegram se chama Larissa Moreira, 26 anos, ex-modelo freelancer de Vitória. Ela já teve mais de 200 mil seguidores no Instagram. Helena franziu a testa. Nunca ouvi esse nome. Ela ficou famosa há 2 anos por seu estilo fofinho, inspirador para meninas jovens, mas depois foi desmascarada por editar demais as fotos. Vazaram imagens reais com espinhas no rosto e cintura normal. A internet se voltou contra ela. Perdeu todos os contratos. E desapareceu. Helena apertou as mãos. Caio continuou, depois disso, ela criou várias contas anônimas no TikTok, Telegram e outras plataformas, mirando meninas de 11 a 15 anos. Essas contas usam fotos manipuladas ou imagens de banco. Mas, e a voz? É dela, sim. A voz de Larissa é suave, viciante. Ela estudou teatro. Sabe como manipular emoções. Ela criou o papel da irmã mais velha ideal ou alguém que entende, apoia, guia. E o objetivo?
Caio abriu o laptop e mostrou um painel, lista de grupos do Telegram ligados a @clarabella_real, receita de anúncios de produtos emagrecedores, comissão por links de afiliados e transferências bancárias via carteira digital. Tudo levava a Larissa. Ela ganha dinheiro com cada criança que acredita nela, Caio disse. Com pílulas venenosas, com fotos falsas, com insegurança alheia. Helena perdeu o fôlego. A Lúcia, e ela tomou esse remédio. Caio assentiu. O whisky natural ou não tem registro oficial. Tem diuréticos potentes, pode causar desidratação, desbalanceamento eletrolítico. Enviei uma amostra para análise. Estamos aguardando. Helena fechou os olhos. A gente tem que pará-la. Agora. Caio falou com firmeza e já entrei em contato com a Agência Nacional de Segurança Cibernética. Tenho um amigo na divisão de crimes digitais da Polícia Civil. Mas precisamos de depoimentos de vítimas. Se você aceitar formalizar a denúncia, poderemos iniciar uma investigação oficial. Helena não hesitou. Eu aceito. Naquela noite, Helena esperou Lúcia dormir para entrar no quarto da filha. Reabriu todos os áudios gravados, salvou cada arquivo em um pendrive. Fotografou o diário, as receitas, a caixa do whisky natural, o histórico da conta no TikTok e do grupo no Telegram, tudo o que poderia servir como prova. Na manhã seguinte, ela foi até a sede da GSI em Barra Funda. Quem recebeu a documentação foi uma mulher de cabelo curto, óculos retangulares e olhar firme, Beatriz Cunha, investigadora especializada em conteúdos nocivos em plataformas digitais. Beatriz examinou os arquivos um por um, franzindo a testa de tempos em tempos. Você pode confirmar que essas gravações são da sua filha? Sim. Posso testemunhar. E tem certeza de que o perfil @clarabella_real pertence a Larissa Moreira? Caio Pereira pode apresentar os rastreamentos. Também tem um arquivo com a análise técnica. Beatriz ergueu o olhar. Sabe, e esse não é um caso isolado. Nos últimos 6 meses, recebemos mais de 30 denúncias parecidas da Bahia ao Paraná. Mas quase todos os pais não tinham provas concretas. Helena apertou os punhos. Pois agora tem. Beatriz assentiu. Vamos encaminhar o dossiê à polícia. Com esse volume de evidências, há grande chance de conseguirmos ordem judicial para deletar as contas e bloquear os bens. Mas o quê? Ela vai saber quem denunciou. Helena não hesitou. Não me importa. Se for preciso, assino em público. Minha filha quase morreu por causa dela. Não tenho mais medo. 3 dias depois, os jornais estamparam a manchete. Rede de influências falsas, Polícia Nacional investiga esquema de manipulação de crianças no TikTok e Telegram. Várias contas foram deletadas. Os grupos do Telegram ficaram em silêncio. A conta bancária em nome de Larissa M foi bloqueada. Um mandado oficial de intimação foi expedido. Helena estava sentada na sala, com Lúcia dormindo no colo. A menina ainda se mostrava frágil, mas já comia um pouco melhor. Todas as noites, Helena contava histórias de fadas, aquelas mesmas que parou de contar quando Lúcia o cresceu demais só para ouvir. No escuro, ela sussurrou. Eu errei muito. Mas vou recomeçar. Do começo. Com você. Lúcia não respondeu, mas apertou a mão da mãe no sono pela primeira vez em muitos meses. No dia seguinte, um envelope anônimo apareceu na porta da casa de Helena. Dentro havia apenas uma folha impressa, sem remetente. Em fonte Times New Roman, uma única frase. Ninguém pode salvar os fracos, Senhora Silva. Helena encarou a frase. Sem assinatura. Nenhuma pista. Mas ela sabia, Larissa não havia desistido. Ligou imediatamente para Caio. Ela está me ameaçando. Caio respondeu com frieza, isso só prova que ela foi atingida onde dói. Helena olhou para Lúcia, que estava na cozinha, colorindo um caderno. O rosto da menina ainda era pálido, mas os olhos estavam mais vivos. Ela desligou o telefone,
caminhou até a filha e a abraçou pelas costas. Meu amor, sussurrou, se alguém algum dia te assustar, me conta. Eu vou te proteger. Seja quem for, eu não vou recuar. Lúcia virou-se, e por um instante, seu olhar suavizou. Mãe, e você não vai mais tentar me transformar em outra pessoa, né? Helena assentiu, os olhos cheios d'água. Nunca mais. Segunda-feira. São Paulo seguia barulhenta como sempre, mas no apartamento do terceiro andar, no bairro do Ipiranga, Helena se sentia dentro de um vazio frio. Era como se o mundo tivesse pausado depois das tempestades, a internação de Lúcia, a queda de Larissa, o fim das contas nocivas. Mas o eco da destruição ainda permanecia, profundo, nas articulações da alma. Ela observava Lúcia sentada na sala, vestida com um moletom largo, o rosto virado para a janela. Sem redes sociais, sem celular, sem TikTok, sem Clara. Mas também, sem os olhos da filha de antes, a que dançava músicas da Disney, que recitava poemas de Lorca no ouvido da mãe, que segurava sua mão todas as noites antes de dormir. As duas ocupavam o mesmo espaço físico, mas pareciam habitar planetas diferentes. Helena preparou o chá e colocou uma xícara diante de Lúcia. A menina nem olhou. E Helena não insistiu. Não cobrou. Não explicou. Mas o silêncio cortava mais do que palavras. Ela se perguntava, se agora tudo está claro, por que tudo ainda parece despedaçado? Naquela noite, com Lúcia já dormindo, Helena sentou sozinha no quarto. Tirou de uma gaveta um maço de fotos antigas. Lúcia aos 3 anos, de vestido azul, correndo num campo em Ouro Preto. Mãe e filha no antigo apartamento do Ipiranga, onde a luz da sacada parecia mel. Suas mãos tremiam ao virar mais fotos. Lúcia na segunda série, o chapéu de festa torto, as bochechas redondas. Helena sorriu e depois o sorriso virou choro. Lembrou-se de quando Lúcia começou a crescer, quando a filha não queria mais que a mãe prendesse seus cabelos, quando se irritava com perguntas demais, quando passava horas em frente ao espelho. E Helena, talvez por cansaço ou por automatismo, começou a soltar frases que achava inofensivas. Você tá mais gordinha que a Isabela, hein? Menina tem que se arrumar, né? Vai sair assim? Se ajeita, senão vão falar. Frases como facas cegas. Ela achava que estava ajudando. Mas agora, no vazio daquele quarto, entendeu, foram essas palavras que trincaram pela primeira vez o espelho da autoestima de Lúcia. Comparou a filha às outras, com medo que ela fosse o inferior. Forçou a estudar música, a fazer aulas extras, a se vestir adequadamente, com medo que o mundo não a aceitasse. Mas a que custo? Ela criou um vazio, um espaço onde Larissa, predadora das redes, entrou sem dificuldade. Helena ligou o gravador pela última vez. Era uma gravação antiga, da noite antes de Lúcia desmaiar. Irmã, tô cansada. Queria só comer um pedaço de pão. Não. Você só está cansada porque ainda não é forte o suficiente. A gente não come pão. Você quer ser rainha ou quer ser vítima? Quero ser mais bonita que todas da sala e quero ser notada. Helena desligou, levou as mãos à cabeça. Aquela última frase era como um punhal, e Lúcia não fazia aquilo por odiar a si mesma. Ela fazia para ser vista. Por Helena. E pelo mundo. Ela chorou pela primeira vez em mais de 5 anos. A última havia sido quando o marido a deixou, quando lutou sozinha pela guarda da filha. Mas aquilo era dor de adulto. Agora, ela chorava por ser ela mesma a ferir a criança que mais amava. Na manhã seguinte, Isabel apareceu. Trazia uma sacola de pães doces e um olhar mais sério que o de costume. Como está a Lúcia? Perguntou, olhando ao redor. Silenciosa. Sem celular, sem brigar. Mas também sem me olhar, suspirou Helena. Ela vive, come, respira e mais parece que não tá mais aqui. Isabel sentou. Talvez ela esteja se curando. Ou talvez, esteja indo embora por dentro. Helena desviou o rosto, os olhos vermelhos. Não sei mais o que fazer.
Já denunciei a Larissa, tirei o TikTok, acabei com o grupo do Telegram, desmontei tudo de tóxico. Mas talvez o tóxico tenha sido eu, desde o início. Isabel segurou sua mão. Você não é má. É uma mãe assustada, solitária, querendo que a filha fosse forte. Mas não é má. Uma boa mãe não transforma a filha num espelho de suas próprias inseguranças. Isabel ficou em silêncio. Lúcia disse, e continuou Helena, a voz quase sumida, que Clara entendia mais do que eu. E talvez seja verdade. Porque pelo menos, Clara ouvia. E eu só mandava. Isabel apoiou a mão no ombro da amiga. Então agora, ouça. Helena a encarou, surpresa. Não diga nada. Não ensine. Não controle. Só ouça. Mesmo que ela não diga nada. Mesmo que só chore. Fique. Helena não respondeu. Mas entendeu. Era a única coisa que ela nunca tinha feito da maneira certa, escutar. Naquela noite, ela entrou no quarto de Lúcia sem bater. A menina estava sentada na beira da cama, sob a luz amarela do abajur, diante de um desenho ainda inacabado. Uma garota sem rosto, em pé no meio de um campo, os cabelos voando ao vento. Helena não perguntou o que você está desenhando, nem o porquê não comeu. Apenas puxou uma cadeira, sentou-se ao lado. Em silêncio. 1 minuto. 2. 5. Lúcia não falou. Mas sua mão parou de tremer. E então, muito baixinho, ela disse. Você sabia, que eu queria ser artista. Helena conteve o choro. Não sabia. Você nunca me contou. Lúcia assentiu, os olhos fixos no papel ou não tive coragem. Porque a senhora disse que artista passa fome. Então parei de sonhar. Helena abaixou a cabeça. Desculpa, filha. Lúcia traçou mais uma linha com o lápis, depois largou o grafite. Após alguns segundos, virou-se para a mãe. Eu nunca quis te desafiar. Só, queria que você se orgulhasse de mim. Helena sentiu o coração apertar. Inclinou-se e abraçou a filha, pela primeira vez depois de tantos meses. Eu tenho orgulho de você há muito tempo, sussurrou. Só, esqueci de dizer. Lúcia começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena também chorava, mas não era mais uma dor truncada como antes, e sim um pranto de purificação, que lavava o peso acumulado. Naquele instante, naquele quartinho simples, não havia mais Clara, nem redes sociais, nem peso, nem padrões. Apenas duas almas, mãe e filha, sentadas juntas. Na manhã de sábado, Helena despertou com os primeiros raios de sol atravessando a janela. Não lembrava quando tinha adormecido, só sabia que, pela primeira vez em muitos meses, havia dormido ao lado de Lúcia sem sentir medo. Não era mais o medo de perdê-la, mas o medo de não ter mais como voltar atrás. E agora, talvez, tivessem encontrado uma pequena trilha de volta. Lúcia ainda dormia profundamente, abraçada ao travesseiro, os cabelos espalhados. O rosto da menina já não estava tenso como nas semanas anteriores, mais suave, como quando era pequena, quando um simples abraço bastava. Helena se levantou, foi até a sala. Pegou o celular, abriu a aba de trabalho, digitou uma mensagem para o chefe. Peço 10 dias de licença. Motivo urgente. Obrigada por compreender. 1 hora depois, quando Lúcia acordou, Helena colocou diante dela uma xícara de cacau quente e um bilhetinho. Vamos para Ouro Preto? Só nós duas. Sem Wi-Fi. Sem redes sociais. Sem Clara. Só o céu, o fogão a lenha e bolo de amêndoas. Lúcia olhou para a mãe, ligeiramente surpresa. Ouro Preto? A terra da vovó? Helena assentiu. Onde você soltava pipa com o vovô Luiz? Lembra? A menina não respondeu. Mas algumas horas depois, Lúcia já tinha arrumado uma mochila pequena e saído pela porta. Sem perguntas. Sem resistência.
E Helena sabia, e só de a filha aceitar ir, o resto ela cuidaria. A casinha de madeira no alto da colina de Ouro Preto ainda guardava o cheiro familiar de terra, de pinho e um leve aroma antigo de canela. Helena abriu as janelas, deixando o vento invadir, trazendo consigo um pouco do sol de junho. Lúcia sentou no parapeito da janela, o olhar distante. Você lembra do pé de caqui no quintal? Perguntou Helena, enquanto lavava os velhos pratos de louça. Lúcia fez que sim com a cabeça. Quando eu tinha 6 anos, caí tentando subir nele. A mãe passou salmoura e eu chorei igual trovão. As duas riram. Pela primeira vez, um riso que não era forçado. No primeiro dia, prepararam o jantar juntas, sopa de abóbora e pão torrado. Helena não perguntou quanto a filha iria comer. Apenas sentou ao lado e compartilhou a refeição. Quando Lúcia se serviu de mais uma colherada, Helena não disse nada, mas seus olhos marejaram. No segundo dia, caminharam entre os pinheiros, colheram frutas silvestres e desenharam em pedras com lama e folhas. Lúcia ainda falava pouco, mas sorriu ao ver um esquilo atravessar a trilha. No terceiro dia, chovia. As duas sentaram no chão e pintaram folhas brancas com um lápis de cor. Lúcia desenhou uma menina no meio de girassóis. Helena olhou, sem comentar. Mas quando Lúcia empurrou silenciosamente a folha em sua direção, ela entendeu que aquela menina era ela. É assim que você me vê? Perguntou Helena, em voz baixa. Lúcia deu de ombros. Você é como um girassol. Sempre virada para a luz. Mas às vezes, e esquece de onde a luz vem de verdade. Helena não respondeu. Apenas passou a mão carinhosamente pelos cabelos da filha. No quarto dia, fizeram o bolo de amêndoas que a mãe de Helena ensinara quando era criança. Lúcia derrubou o pote de farinha, cobrindo a cozinha de branco. Ambas riram como há meses não riam. Helena tirou uma foto não para postar, mas para guardar. Naquela noite, sentadas ao lado do fogão a lenha, observando as chamas dançarem, Lúcia murmurou. Mãe, e se eu nunca ficar magra como 42 quilogramas? Você ainda vai me amar? Helena pousou os talheres, virou-se, e olhou fundo nos olhos da filha. Eu te amo desde quando você pesava menos de 3 quilogramas. E vou continuar te amando mesmo que pese 70, 90 ou 100 quilogramas. Seu peso nunca foi medida do meu amor. Lúcia abaixou a cabeça. A Clara dizia, e que ninguém amara alguém que não fosse bonita. Helena segurou sua mão. A Clara estava errada. E agora você já sabe disso. Você é linda mesmo quando está triste. Linda mesmo quando briga comigo. Você é linda porque é a Lúcia. Silêncio. E então, Lúcia chorou não de exaustão, nem por briga, nem por fome. Era um choro de reconhecimento. No quinto dia, foram à feira do vilarejo. Lúcia escolheu 2 pêssegos maduros, um ramo de lavanda seca e uma revistinha em quadrinhos antiga. Quando Helena perguntou, a menina respondeu. Pro fogão. Pro quarto. E pra mim. À tarde, na cozinha cheia do cheiro do segundo bolo de amêndoas, Lúcia se virou com os olhos brilhando. Eu não queria te enfrentar. E queria que você se orgulhasse de mim. Tive medo que, se eu não fosse boa, não fosse bonita, você se decepcionasse. Helena pôs a mão sobre a dela. Eu já me orgulhava. E esqueci de dizer. Lúcia sorriu pela primeira vez, encarando a mãe sem se proteger. Na última noite em Ouro Preto, sentaram-se no quintal, cobertas por mantas, tomando cacau quente. O céu estrelado. Lúcia levantou os olhos e sussurrou. Se eu voltar para São Paulo, acho que não vou ser forte o suficiente. As redes vão me puxar de novo. Helena colocou a mão em seu ombro. Então eu serei sua âncora. Se você se perder, eu te puxo. Se cair, eu te ergo. Não para te controlar, mas para te lembrar que você nunca está sozinha. Lúcia a encarou, os olhos cheios de luz. Mãe, agora você entendeu. Helena assentiu. E eu vou continuar aprendendo, se você me der essa chance.
Dou sim, Lúcia respondeu. Mas você vai ter que desenhar comigo. Desenhar o quê? O que foi a minha infância. Mas dessa vez, e eu vou segurar o pincel. Na manhã seguinte, mãe e filha voltaram a São Paulo. No ônibus que cruzava matas e morros, Lúcia recostou a cabeça no ombro da mãe. Não disse nada. Sem celular. Sem Clara. Apenas o compasso tranquilo de dois corações e uma confiança em reconstrução. Setembro. O outono chegou cedo às ruas de São Paulo, trazendo o frio leve da estação e a luz dourada tocando os telhados. Depois de 10 dias em Ouro Preto, Helena e Lúcia voltaram à rotina, mas nenhuma das duas era mais a mesma. O celular, anticentro do mundo de Lúcia, agora permanecia trancado numa gaveta. Helena não proibiu a filha de usá-lo para sempre, mas as duas criaram novas regras, sem redes sociais após as 21 horas, sem perfis anônimos, sem seguir conteúdos que ambas não pudessem conversar juntas. Selaram esse pacto com um aperto de mão solene e um abraço demorado em seguida. Toda terça-feira de manhã, Lúcia passou a frequentar sessões de psicoterapia no Centro de Apoio a Adolescentes de Barra Funda. A psicóloga se chamava Inês Barreto, uma mulher suave, de voz grave como um violoncelo, a primeira pessoa em que Lúcia confiou o suficiente para se abrir. No primeiro encontro, a menina apenas desenhou. Na terceira semana, Inês compartilhou com Helena. Hoje ela disse algo que você merece saber. Helena franziu a testa. O que foi? Inês sorriu. Ela disse, eu não odeio mais o reflexo no espelho. Aquilo sou eu, e vou aprender a viver com isso. Helena sorriu também, com os olhos marejados. Numa manhã, enquanto passava café na cozinha, Helena recebeu uma ligação de Caio. Tenho novidades, disse ele. O caso de Larissa Moreira foi encaminhado ao Ministério Público. Helena ficou em silêncio. Ela foi presa? Não, mas já foi formalmente acusada pelos crimes de atentar contra a saúde de menores de idade, vender alimentos não regulamentados e criar uma comunidade virtual com conteúdo prejudicial. Outros pais também começaram a se manifestar, graças à denúncia que você apresentou. Helena apertou o celular com força. E o TikTok? Ela perguntou. O governo está pressionando. Acabaram de propor um novo projeto de lei no Congresso exigindo a moderação de conteúdos para menores de 16 anos e impondo punições severas para perfis anônimos, como o da Larissa. Helena permaneceu calada. Dentro dela, não havia alívio ou vitória. Apenas uma sensação de encerramento necessário. Um fim para a escuridão que tinha roubado o sono e o brilho do olhar da filha. Naquela noite, quando Helena entrou na cozinha, viu Lúcia preparando o jantar, um prato simples de arroz com legumes, mas arrumado com cuidado, com vegetais, feijão e frango. Senta, mãe. Hoje é minha vez de cozinhar. Helena riu. E desde quando esse comando foi transferido? A doutora Inês disse, cuidar de si mesma é um jeito de reconstruir a confiança com o corpo. Você está indo muito bem, disse Helena, servindo mais água para a filha. Muito bem mesmo. Lúcia olhou para a mãe com um olhar mais sério do que o habitual. Você também, mãe. Domingo. Na sala de convivência do térreo do condomínio, Helena pendurou uma placa feita à mão na parede, Rede de Pais de Verdade. Ela já não era mais apenas uma mãe solitária lutando pela filha. Agora, era uma mulher que conectava outros pais igualmente perdidos entre tecnologia, sentimentos e filhos que achavam que conheciam. O primeiro a chegar foi Sérgio, pai solo de uma menina de 12 anos que desmaiou na escola por causa de uma dieta extrema. Depois veio Maria José, mãe de 3 filhos, que descobriu que a filha fazia lives secretas de madrugada. Em seguida, apareceu Teresa, professora, que procurou ajuda ao perceber mudanças no filho após ele entrar em um fórum de masculinidade tóxica. Helena se colocou diante de todos sem papéis, sem slides. Apenas contou sua história, sem floreios e sem esconder nada. Eu achava que amar minha filha era o suficiente. Mas amor sem compreensão, sem escuta, vira corrente. E quando isso acontece, alguém de fora vai escutar no seu lugar. A sala ficou em silêncio. Uma mãe começou a chorar.
Um pai baixou a cabeça, com as mãos trêmulas. A partir daquele dia, o grupo ou rede de pais de verdade ou passou a se reunir semanalmente. Compartilhavam habilidades, experiências, indicavam profissionais, organizavam rodas de conversa com escolas e até encontros chamados ou deixa as crianças falar onde meninos e meninas podiam dizer tudo, sem medo de serem corrigidos. Lúcia foi a um desses encontros. Quando lhe perguntaram: "O que vocês gostariam que os pais mudassem?", a menina de 14 anos respondeu: "Não tentem consertar a gente logo quando a gente tá doendo. Fiquem ali. E doam junto." Helena, atrás da cortina, chorava em silêncio. Aniversário de Lúcia. Sem festa grandiosa. Apenas uma tarde tranquila, um flan feito pela mãe, alguns amigos íntimos, flores de lavanda num vaso de cerâmica antigo. Lúcia sentou-se ao lado de Helena e lhe entregou um pequeno pacote embrulhado em jornal, amarrado com uma fita desenhada à mão. Helena abriu. Era um caderno de desenho, capa de couro, com páginas recheadas de ilustrações em grafite e aquarela. Lúcia na floresta, Lúcia diante do espelho, Lúcia deitada na grama e Lúcia de mãos dadas com Helena sob a chuva. Na última página, uma frase escrita com cuidado. "Eu já fui cópia de outra pessoa. Agora, eu quero ser a Lúcia, filha da minha mãe." Helena não conseguiu dizer nada. Apenas abraçou a filha por muito tempo, como se quisesse guardar para sempre aquela sensação dentro do peito. Naquela noite, com as luzes da casa apagadas, Helena deitou na cama e ficou olhando para o teto, escutando a respiração ritmada vindo do quarto ao lado. Não havia mais sussurros na madrugada. Nem o som de teclado sendo digitado às escondidas. Apenas o respirar verdadeiro de uma menina que começava a renascer. Ela se lembrou das palavras de Isabel. "Se ela ainda fala com você, é porque ainda tem esperança." Agora, Helena entendia como nunca antes: renascer não é voltar a ser o que era. É nascer de novo. É dar nome às feridas, reconhecê-las, e curá-las não com remédios, mas com presença real. E para Lúcia, isso começou com uma mãe que parou de tentar consertá-la e começou a aprender a amá-la exatamente como ela é. Essa história é um alerta profundo sobre o poder destrutivo das redes sociais quando usadas por pessoas mal intencionadas, especialmente em relação a adolescentes. Através da jornada de Helena e Lúcia, percebemos que o amor de pai e mãe não se resume a cuidar, mas a entender e escutar. Expectativas impostas ou comparações involuntárias podem abrir espaço para que o claras ou entrem. A cura começa quando encaramos nossos erros e renascemos junto com nossos filhos. As crianças precisam ser amadas por quem são, não por um reflexo falso de perfeição. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.